Vamos então, para iniciar os trabalhos, serenar nossos pensamentos, a nossa mente. Querida espiritualidade, querido Pai Maior, espíritos bons amigos e familiares que aqui se encontram. Obrigado por mais uma oportunidade de conhecimento. Obrigado pelo acolhimento, pelos projetos e planos de amor que tanto viemos buscar e ensinar. Querida espiritualidade, peço em nome do nosso Senhor Jesus que possam estar com todos nessa tarde, abrindo nossa mente, nosso coração e intuindo o Alexandre, para que suas palavras possam penetrar fundo em nossa mente e em nosso coração. Que a leitura do Curte possa nos auxiliar durante toda a semana, possa abrir, ampliar a nossa mente para a palestra e para os nossos bons sentimentos, e que possamos sempre ouvir a nossa intuição. Obrigado, Pai Maior, que assim seja. A leitura é uma psicografia que foi recebida aqui pela casa. Estou lembrando, tão pequena tua estrela pode ficar aí na terra, se ficar dando atenção para as pequenas coisas do dia a dia. Se ficar em irritação, irritar-se, ficar esbravejando, reclamar gasta muita energia. Reclamar apaga neurônios. Reclamar atrasa a marcha. Reclamar atrai reclamões. Reclamar perde contato com a fé. Reclamar afasta esperança. Reclamar é adversário da humildade. Humildade é sinônimo do amor que gera paciência, que gera fé, que é pai da esperança, que é filha da coincidência e que alimenta a fé. Reclamar é um dispositivo, anti-amor, anti-vida, anti-humor. Respirar e pensar em si próprio antes de fazer. Pensar antes de fazer, para depois não se arrepender. Reclamar. Reclama porque não faz. Reclama porque faz. Depois reclama porque vai fazer. Depois reclama quando chove. Reclama porque não chove. Reclama quando trabalha. Reclama quando não trabalha. Reclama quando está frio. Reclama quando não está frio. Quando não está quente. Reclama quando não dorme. Reclama porque dorme. Reclama porque não tem sono. Reclama, reclama, reclama. Isso é muito ruim. Somos feitos de carbono quântico. Somos poeira estelar em corpo, espíritos externos. Temos que lembrar, lembrar, lembrar. Lembra, lembra, lembra. Todos os dias. Sou eterno. Isso não me atinge. Tenho que respirar. Tenho que isolar. Tenho que ficar um pouquinho em silêncio. Tenho que me reestabelecer. Reclamar é um mau hábito. É uma viciação. Reclama porque come, reclama porque não come, reclama porque comeu. Reclama, reclama, reclama. E por que não ama? E por que não cede? E por que não perdoa? E por que fica à toa? Não lê, não vê, não sabe, mas reclama. Quando reclama, tua vida não anda. E tu não ama. A vida é muito preciosa por ser dada a existência e oportunidade. Este é um recado para todos. Roger, psicofonia do dia 20 de setembro de 2015, na CEIU, através do médium Zé Araújo. Uma boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos quem está vindo aqui na nossa casa pela primeira vez, né? Uma boa tarde para quem está nos vendo através da internet. Estamos falando aqui da CEIU, Blumenau, Santa Catarina. Bom, gente, vocês viram aqui a psicofonia, né? Que é quando o médium, o espírito usa as cordas vocais do médium para poder ser ouvido. E a psicografia é quando o médium, ele, no caso, ele psicografa, né, o espírito psicografa pelo médium. Vocês viram que a questão do reclamar, né? Até no começo, quando eu li pela primeira vez, eu ri um pouco, né? Porque a gente começa, às vezes, a se perceber nessa psicofonia, nesse dizer do irmão Roger, né? E eu quero começar, como melhorar todo dia, com a questão do reclamar. Uma das coisas que mais eu acho que acredito que a gente mais faz no nosso dia a dia,
e às vezes a gente não percebe, porque a gente não contabiliza, a gente não conta nos dedos, a gente não marca num caderninho, é reclamar. Né? O nosso reclamar vai de tudo. Desde a mola da cama, o colchão, desde o chinelo que já está velho, desde o café que está meio amargo, desde o dia que não é com sol, é com chuva, desde o carro que não está fazendo barulho e não deveria, desde, né? E por aí vai. Então a gente reclama muito. E a gente reclama e passa muitas vezes anos e anos reclamando. E a gente muitas vezes não percebe. Só vai perceber quando alguém nos dá um puxão de orelha, né? E a gente começa a se vigiar. Quando a gente começa a se vigiar, a gente cai naquilo que o Mestre Jesus fala, que é orai e vigiar. Esse vigiar é isso também. Né? Eu acredito que Jesus passou aqui, claro que é um espírito superior, né? Muito superior ao governador aqui do nosso planeta. Ele não ficou aqui o tempo todo, imagina ele aqui o tempo todo reclamando de nós. Nossa, ele teria que sentar e até deitar, porque haveria muitas reclamações de nós. Porque nós ainda somos imperfeitos e teimosos. A gente teima muitas vezes em continuar a fazer certas coisas. E isso se torna um hábito, um reclamar. E a gente tem que parar com isso. Por quê? Isso estou falando para todos, inclusive para mim. Porque às vezes, quando a gente fica numa sintonia com uma energia, que é essa energia do reclame, a gente atrai de tudo, porque a gente é energia. A gente lida com energias. E a gente começa, em volta da gente, ter energias de reclame, eu posso contaminar com a minha energia as pessoas que também não estão vigiando, de repente os dois aqui, que são os meus colegas de trabalho, ou são meus amigos, ou até os meus parentes, os meus familiares, e de repente eles também estão invigilantes, não estão se cuidando, e eles acabam também absorvendo aquela coisa do reclame, e ficamos, em vez de 3 reclamões. Né? Ali diz, o reclame atrai os reclamões. Aí fica 3 reclamões aqui. Imagina isso no final do dia. Se a gente pudesse, né, pegar essa energia, como é que seria essa energia? Como é que ela estaria? Uma energia salutar, uma energia benéfica ou uma energia deletéria? Só tem reclamões. Só tem reclames, mas a gente não consegue ver o que tem de bom nessa vida. A vida, muitas pessoas pegam isso, né, para dizer que a vida não é boa, que aqui é um planeta de provas e expiação. Bom, isso está no Livro dos Espíritos, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos falaram que essa é a condição da Terra. Mas não disse que nós precisávamos ser reclamões, choramingões. Ele falou que aqui é um planeta de provas e expiação, mas não significa que nós temos que ficar aqui sofrendo, né, a vida toda. A gente vai ter dificuldades, a gente vai ter desafios a vencer aqui, por isso que nós estamos aqui encarnados, né? Inclusive eu, senão eu não estaria aqui, se eu fosse um espírito de luz, né? Estaria muito longe daqui, de repente, em outro planeta. Mas eu estou aqui, tanto quanto vocês, porque a gente precisa cumprir certas coisas. O que, não sei, porque cada um é um universo diferente do outro. Cada um tem a sua história. Mas nós estamos aqui. Mas ali, em nenhum momento, a doutrina espírita, através de Allan Kardec ou de outros médiuns, falou que nós precisássemos ficar sentados reclamando, e porque a vida é uma coisa de ruim, porque aqui nós estamos numa prova e expiação, porque aqui o planeta Terra não é ainda um planeta de regeneração. Em nenhum momento eu li isso em qualquer livro. Nenhum momento, muito pelo contrário. No dia a dia, se você pegar no dia a dia da doutrina espírita, os nossos irmãos, tanto desencarnados quanto encarnados, nos exaltam a sacudir a poeira, a sorrir
a vencer os desafios, sorrindo, com fé, com esperança, que nós temos uma vida que nunca termina. Isso, eu estou fazendo uma síntese de praticamente todos os livros espíritas que vocês já podem ter lido. O irmão Emmanuel, o Jacob, o Roger, a Joana de Ângeles, todos os espíritos que vocês já possam ter lido alguma coisa, todos eles nos chamam para isso, para nós levantarmos e sacudir a poeira e começar a trilhar o caminho do melhoramento. Primeiro, parar de reclamar. Já é alguma coisa. Mudando o teu aspecto mental, fluídico, você já vai começar a se melhorar. Depois, mudando aquilo que você tanto reclama. Mas geralmente a gente reclama dos outros, né? Alguém já viu alguém reclamar de si mesmo? Difícil, né? Mas começa a melhorar aquilo que você tem de ruim, que você acha que não é legal. Comece. Isso é melhorar-se. Isso é você se perceber. Em vez de eu ficar, vamos fazer de conta que estou reclamando dos meus aqui familiares, eu parar, primeiro de reclamar deles, depois eu tenho que reclamar de mim, por ser assim. Opa, eu tenho que parar. Eu não posso, eu estou sufocando eles com tanta reclamação. E depois eu tenho que parar e dizer assim, bom, se eu acho que eles não são legais, é porque alguma coisa de repente em mim também não é legal. O que será? Aí começa a grande viagem para o seu interior. A reforma íntima, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem aqui na Terra. De tarefa de casa, tarefa de escola terra. É uma das mais difíceis. Porque a gente, quando começa a mergulhar em si, para essa reforma íntima, para esse melhoramento de si, a gente vai esbarrar no quê? No orgulho, que não nos deixa perceber que nós somos, sim, errados, erramos, porque afinal ninguém aqui é espírito superior, e nem eles, se perguntar, para eles vão dizer que eles não são perfeitos. Imagina nós. O orgulho é uma das pragas, digamos, emocionais que nós temos dentro de nós. E que nós insistimos em alimentá-lo. É como se fosse uma doença que a gente alimenta. A gente alimenta esse orgulho. E esse orgulho não vai deixar você, muitas vezes, enxergar coisas que é necessário para você. Aí, o orgulho, ele tem as suas bifurcações, né? Que aí vai levar você para o egoísmo, vai levar você para uma série de pensamentos negativos, vai levar você, muitas vezes, ao reclame, vai levar você para a falta de esperança, vai levar você, às vezes, com ideias de uso de entorpecente, uso de álcool, suicídio, e por aí vai. Porque ele não vai deixar você ver que você é uma pessoa que tem dentro de si uma luz. Mas é que você precisa acender essa luz. Jesus já dizia isso. Ele não chegou aqui condenando a gente ao fogo do inferno, como muitos querem nos colocar na cabeça. Ele nem julgou a gente. Ele só orientou a gente aos caminhos que a gente poderia fazer, para que a gente possa ter um desencarne e uma vida espiritual muito melhor. Por isso que eu digo que num livro nenhum, nem no Evangelho, nem nos livros espíritas, vocês vão ver qualquer coisa em relação ao pessimismo. Só que, e essa luz? Em que momento a gente vai acender essa luz que tem dentro de nós? Todos nós temos uma luz aqui. Somos filhos ou criaturas de Deus.
Por que a gente não teria? Ah, porque a gente tem erros, mas faz parte do livre-arbítrio, faz parte do caminhar da evolução. Para isso existe, e é claro que é um fato certo, a reencarnação. Vocês acham que a reencarnação serve para quê? É o Papai do Céu nos dando 1, 2, 3, 4, 5, 10 chances. Ah, a sua vida não está boa aqui, então capricha, acende a tua luz, te melhore, combata o orgulho dentro de você, que na próxima vida, a tua vida com certeza vai ser melhor. Não tem como ser diferente. Ninguém pode ter uma ideia, até porque não é uma questão de lógica, de que eu vou melhorar, quando eu morrer e voltar, eu vou ter uma vida, de repente, ainda difícil. Não. Vai depender. Se você não caprichar, você vai ter coisas ainda a ajeitar. Se você caprichar, você vai ter uma vida um pouco mais leve e saudável. Apesar de que a gente ainda continua no caminhar evolutivo. E isso requer esforço e trabalho. Como ali na psicofonia, e também depois aqui eu vou ler aqui, no lugar da oração, uma psicografia do Jacob, sobre o melhorar todo dia, fala na questão de quando a gente se percebe diante de uma dificuldade, às vezes a dificuldade nossa, o primeiro pensamento que a gente vem na nossa cabeça é de raiva. Raiva da gente, raiva do outro. Aí a gente fica já inventando coisas, botando coisas, ou seja, botando pedras no caminho. E essas pedras nem estavam ali, mas a gente coloca. Aí a gente começa a entrar numa sintonia nada agradável para si e para os outros, que é a sintonia do pessimismo. Como é que eu faço para cortar isso? Bom, a sugestão tanto dos dois espíritos, aqui da psicofonia, da psicografia, do Roger e do Jacob, é primeiro, a gente agradecer sempre. Agradecer não só o que a gente tem de bom, que a gente ganhou de bom, mas também as dificuldades. Se a gente souber encarar a dificuldade com otimismo e com uma certa, digamos, alegria, a gente vai conseguir passar por ela sem sofrer tanto. Ah, mas aí você vai dizer para mim que você não sabe a minha dificuldade. Eu tenho uma dificuldade assim, assado. Eu tenho uma dificuldade com meu filho em relação às drogas. Eu tenho uma dificuldade com a minha mulher, com meu esposo em relação à bebida. Não importa. Porque a questão aqui não é julgar a dificuldade de cada um de vocês, ou as dificuldades que nós temos. Aqui é digamos, policiar e, ao mesmo tempo, nos abastecer de uma energia, que é essa luz que tem dentro de nós, que o otimismo vai acender essa luz e eu vou conseguir superá-la. Qualquer dificuldade. Dificuldade a gente vai ter até o final da nossa vida. Isso nós vamos ter, tá? Isso aí faz parte do aprendizado. Mas agora, como você passa por ela, já é uma outra história. E quando você tem esse otimismo, mesmo diante de uma dificuldade muito, mas muito gigante no seu ponto de vista, tá? Se você passar por ela com otimismo, com fé, que é algo que nós pecamos bastante, nós pecamos em matéria de fé. Se nós conseguirmos ter 1% daquela fé verdadeira e esse otimismo, essa luz vai nos dar, assim, um norte para a gente conseguir passar pela dificuldade. Quando a gente conversa com alguém, muitas vezes, as pessoas, elas estão condicionadas a um pensamento negativo.
Eu vejo isso pelo Face, eu vejo isso pela conversa que às vezes as pessoas que eu tenho, aí entra naquela questão do reclame, né? Mas coloca muitas dificuldades, e tu fica assim, meu Deus, calma lá. Pensa, mas por quê? Será que não é, de repente, se você melhorar a sua energia, será que se você não começar a ver a vida de um outro modo diferente, não vai melhorar? Mas as pessoas, quando falam em melhorar, acham que é do dia para a noite. Agora eu estou alegre, então quer dizer que a minha situação financeira vai ficar boa. Não, ela pode continuar um pouco ainda com pouca dificuldade. Mas eu não vou ficar assim. Aquele peso. Eu vou estar olhando a minha dificuldade, mas assim, ó. Isso aqui, ó. Em pé. Isso aqui vai me abrir a minha luz, isso vai me dar força. Por mais que venha uma pedra de todo tamanho na minha frente, eu vou ter força para superar. Eu vou ter força para escalar essa montanha e atravessá-la. Agora, se eu for assim, meu amigo, eu só vou andar para trás. Até me sentar. Porque eu não vou ter forças. E aí, como é que a gente pode reclamar do outro? Se nós não conseguimos acender a nossa luz. Por isso que a gente tem que olhar para o nosso nariz, e não para o nariz do outro. Por isso que Jesus Cristo foi muito sábio ao dizer, não julgueis para que não sejam julgados da mesma forma. Vocês não conhecem aquela história? Tem um dedo apontado para você, tem 3 para mim e um como testemunha que é Deus. Né? Ou se for assim, não importa, tem um segurando os 3 para mim. É isso, gente. Jesus Cristo já dizia há mais de 2000 anos atrás, ele já falava aqui como você pode se melhorar. Mas nós ainda teimosos naquela época, e nessa época ainda continuamos, parece mais teimosos ainda, a gente não quer ouvir. Falar de fé, uma coisa se tornou hoje tão, parece banal, uma palavra assim que, fé. Se eu perguntar, quem é que tem fé? Todo mundo vai levantar a mão. Porque a gente tem uma parcela de fé. Só que essa fé, a durabilidade dela que é outra história. Cadê? Muitas vezes, quando a vida pede que você dê o testemunho da fé, aí a gente já começa a tremer na base. Por quê? Porque a durabilidade dela é pequena. Ela está ali. Essa luz está aqui. Às vezes parece uma luz de vagalume. Mas ela está, todos têm, não se apaga. Mas essa luminosidade, até que ponto ela vai? Tamanho de uma moedinha de 5 centavos, de R$1, de um prato, de uma panela, de uma bola, ou de um globo, até aonde vai essa luminosidade? Aí a gente cai novamente na questão que eu falei aqui, a questão do orgulho. Se nós não combatermos o orgulho, gente, vai ser difícil a gente se melhorar. Porque se eu pegasse cada um de vocês e fosse sentar e a gente fosse conversar sobre o melhorar, o que precisa melhorar, você e eu, nós passaríamos aqui 10 anos aqui. E nós não esgotaríamos a nossa conversa. Mas quem sou eu para dizer o que vocês precisam fazer? Eu posso, como eu estou fazendo agora, comentar o que foi dito por Jesus, a autoridade máxima que já esteve aqui no planeta Terra, em relação a nos dizer o que fazer. Mas nós somos teimosos. Naquela época, os fariseus crucificaram Jesus. Por quê? Porque ele veio justamente isso, trazer os caminhos para o melhoramento do ser humano. Mas quem disse que eles queriam melhorar? Estava confortável para eles. Eles eram doutores da lei, eles sabiam tudo, o que disse e deixou de dizer Moisés, Abraão e outros profetas do Antigo Testamento. Para que melhorar? Estava confortável, eles estavam numa zona de conforto. É aí que é o nosso outro problema que a gente tem, a nossa zona de conforto. Essa zona de conforto, gente, é complicado. Porque o melhorar significa
sacudir poeira e a gente deixar velhos hábitos para trás. A começar a deixar de reclamar, que eu já falei aqui, que é difícil. Aí tem uns que precisam deixar de fofocar, tem uns que precisam parar de ficar olhando para o vizinho, para a vizinha, né? Querer saber o que é que o outro está fazendo. Ou até mesmo de ficar xingando, às vezes, por nada. Ah, aquela guria é isso, aquela guria é aquilo. Julgando, pré-julgando. São tantos vícios que nós precisamos que é difícil, mas é necessário. Por quê? Porque você já deve ter ouvido que, após o nosso desencarne, a gente não vai encontrar anjinhos alados voando, dizendo, venham, vem cá, meu irmão, minha irmã, vem para o mundo espiritual. Não, às vezes a gente já acorda que nem doido, assim, né? Berrando, desesperado, porque não queria morrer e sabe que tem pela frente coisas a quitar, né? Aí se acorda feito um doido, olha para o corpo, não aceita, aí acaba, no final, se tornando um obsessor. Obsessor até dos familiares. Por quê? Porque sabe que nós temos dentro de nós a intuição do que nós precisamos fazer. Por isso que quando a gente acende essa luz vai nos nortear para os caminhos que a gente precisa. E todos nós, até mesmo aquele mais perigoso, bandido, que não deixa de ser o nosso irmão, por mais que muitos fazem cara feia, mas que é o nosso irmão, porque também é um espírito, feito como fomos nós, tá? Por Deus. Até ele tem a intuição de saber o que ele precisa fazer para mudar. E esse medo de morrer, muitas vezes, é o medo de se confrontar com uma realidade que nós não queremos ver. Ou seja, eu não fiz nada por me melhorar. Eu não fiz nada para me modificar. Eu simplesmente fui um malandro encarnado, preguiçoso, ocioso, não saí da minha zona de conforto. Porque a gente tem a ideia, muitas vezes, de que entrando para o mundo espiritual, o nosso lar, ou seja, qual é a outra cidade que você imagina que você vá, a gente vai ficar assim, irmão, nós vamos ficar ali. Gente, isso não existe. Vamos chegar lá assim, querida, vamos lá, vamos trabalhar. Levanta aí, querido, tu também. Vamos lá, vocês todos vão fazer o quê aqui? Chegar aqui no nosso lar, aqui na Nova Esperança, vocês estão pensando o quê? O que vocês têm para fazer? Ela começa a chorar, reclamar. Eles já vão cortar a gente de cara. Querida, deu. Já reclamou bastante quando estava encarnada. Agora está desencarnada. Vamos lá? Vamos trabalhar, querida? Vamos trabalhar, curte? Vamos, gente. Levanta. É assim, gente. A gente pensa que vai ficar assim, voando, assim. Sinto muito. Ninguém vai ficar desse jeito. Aí você vai dizer assim, quando eu chegar lá eu vou melhorar. Olha, que vai ser mal. Aí você vai dobrar. O aluno que não estuda para a prova, que tem que fazer uma segunda prova, ele sofre 2 vezes. Para que sofrer 2 vezes? Sofre uma. Se esforce, pronto, passou, fez a prova, acabou, tchau. Aí você vai sofrer 2 vezes. Porque vai ser dobrado, tá? Porque lá não tem a máscara social. Ela não pode, ela pode tentar reclamar e dar um monte de desculpa, dizer que foi o Curto que atrapalhou ela. E o Curto vai dizer que foi ela. Só que eu estou vendo que os dois estão só usando isso como desculpa. Que os dois são 2 mentirosos. Que estão se usando para dizer, eu não fiz porque ele, eu não fiz porque ela. Gente, lá no mundo espiritual não tem máscara social. Nós vamos com a cara limpa. E lá eles vão perceber. Inclusive, os nossos amiguinhos e irmãozinhos que estão na retaguarda. Eles vão olhar para si, lá vai uma ali, ó. Uma é que nem nós. Aí vai dizer, não, imagina. Aí a Jaque vai dizer, imagina eu não sou que nem vocês aqui, querida. Tá no teu perispírito. Eles leem, porque lá nós estamos no sentido de descobertos da máscara social.
Aí vai dizer o quê? Que ela melhorou? Que ela batalhou? Batalhou nada. Ela tentou assim, amanhã eu vejo, amanhã eu vou melhorar. Aí pega e fica assim. Vendo? Aí a gente fica assim. Mais um capítulo, vai. Amanhã eu vou pensar em melhorar. Gente, o melhorar é hoje, amanhã é sempre. É o acordar e eu ir dormir. Oração é algo que todo mundo diz que faz. Mas olha que tem muita gente que esquece de fazer. E ainda faz, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Amém. Ou assim seja. Na hora de dormir, cansado, é óbvio, o corpo está cansado, às vezes você realmente trabalhou muito. Faz no banheiro, tomando banho, faz a tua oração, agradece, em vez de reclamar, né? Agradece, deixa de reclamar, agradece, em vez de pedir. A gente tem duas manias, reclamar e pedir, né? A gente é reclamão e pidão, né? A gente fica o tempo todo pedindo e reclamando. É que nem o Roger falou, né? Se chove, quer o sol. Se faz sol, quer a chuva. Se não faz nenhum dos dois, aí está nublado, porque isso, porque aquilo. A gente é assim. E continua sendo assim. E aí, nós vamos parar de fazer isso quando? Quando é que vocês vão parar? Quando é que eu vou parar? Quantas vezes a gente vai ter que voltar? A gente está achando que está ruim? Vai ficar pior ainda se a gente não mudar. Porque a gente vai ter que voltar. E quando a gente voltar, a gente vai ver um planeta da forma que nós deixamos. Assim. Num relaxamento total. Em matéria de meio ambiente, em matéria de moral, em matéria de segurança, em matéria de educação, em matéria de saúde. Afinal de contas, a saúde está ruim? Tá, mas por que está ruim? A educação está ruim? Se está, por quê? A gente já pensou para analisar isso? São consequências do nosso passado, muitas vezes. Consequências, muitas vezes, da gente se calar diante de algo que a gente precisa ser dito, da gente se omitir diante de nós mesmos, dos nossos erros. Aí, nós vamos chegar, daqui a 50 anos, nós vamos encontrar, às vezes, um mundo pior se a gente não se melhorar. Por quê pior? Do que nós temos um livre-arbítrio. A Terra é um planeta que está entrando num processo de regeneração, mas não pensa em vocês que vai ser amanhã, não. Não pensa que vocês vão voltar para cá assim. Nós vamos voltar para cá e encontrar um planeta maravilhoso. Belo, sem violência, tudo arborizado, os animais abraçando a gente abraçando os animais, todo mundo se abraçando. Não vai ser assim, gente. Nós podemos encontrar até um planeta muito judiado, muito massacrado, que é a Mãe Terra, com muitas dificuldades para se regenerar. Claro que os próximos que vão vindo, vão estar vindo com uma consciência mais ecológica, de meio ambiente, e isso também significa a sua atmosfera, o seu meio ambiente psicossocial e psicofísico, tá? Vai estar mudado. Mas aí, o que nós deixamos? Nós que estamos aqui, temos muito que fazer por nós e pelos outros também. Não é só pensar em mim. Eu vou pensar em me melhorar. Mas eu também posso ajudar. Quando eu vejo que alguém precisa de uma ajuda, eu posso ajudar. Mas sem querer achar que eu sou melhor do que ela, ou do que ele. Isso já é um erro. E aí, é o que é? O orgulho. Aí, a gente bate de frente novamente com uma coisa chamada orgulho que nos impede de melhorar. Que isso é o grande entrave. Eu posso ajudar ela, ele, ou eles podem me ajudarem. Isso é possível. A caridade, o que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, o que Jesus passou a vida dele toda fazendo e falando. E aí, nós fizemos? A gente não faz nem com a gente, imagina com os outros. A falta de melhoramento é a falta de caridade consigo mesmo. É tão difícil. Toda prova é difícil. Foi difícil a gente aprender a ler, escrever? Nós, na época, achávamos difícil. Hoje a gente acha fácil, a gente lê sem pensar. Mas quando é que a gente vai se melhorar? Quando? Em que momento?
a gente vai decidir fazer isso. Os livros espíritas, a maioria dos espíritos, nos deixam psicofonias, psicografias, diversas, Chico Xavier, Divaldo, o Zé Araújo, os outros médiuns que deixam ali a mensagem dos nossos irmãos e companheiros já desencarnados, filhos, parentes, muitas vezes, dizendo, papai, mamãe, acorda, vamos melhorar? Porque aqui eu estou vendo o que vocês não conseguiam ver, o que eu não conseguia ver antes. Eu sempre fazia uma analogia dessa forma. Vamos supor que vocês estão encarnados, eu estou desencarnado. Se eu estivesse ainda encarnado, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu estaria nessa posição aqui, igual a vocês. A única coisa que faz ao desencarnar é simplesmente a mudança, um pouco, do meu ponto de vista. Eu já não vejo desse ponto de vista. Eu vejo, isso não faz eu ser melhor, mas eu consigo perceber algo a mais. Principalmente no que diz respeito a mim mesmo. Porque ali embaixo, eu me vi aqui. Agora, eu estou me vendo assim. E aí, eu começo a perceber. Por isso que os nossos parentes, que muitas vezes vêm pela psicografia, nos chamando a atenção. Tá? Porque não é que eles se tornaram espíritos iluminados da noite para o dia porque desencarnaram. Mas é que eles têm esse tchan, que é essa diferença que faz com que eles percebam um pouco mais. E aí, esse perceber, para o espírito, já é uma coisa assim que daria uns 20 livros para falar. Aí, imagina Jesus naquela época. O espírito iluminado, olha o quanto que ele via de coisas ainda a nos ajudar, a nos melhorar. Então, isso faz com que a gente tenha necessidade sempre de a gente se combater, da gente se melhorar. E se alguém uma vez perguntar para vocês como se faz isso, vocês já podem começar fazendo isso. Primeiro, parando de reclamar. Segundo, agradecendo. E terceiro, batalhando, orando e vivendo a vida com mais otimismo. A vida não é ruim. Ela nunca vai ser ruim. A vida, ela é a vida. Ela é eterna. Ela nunca acaba. Não existe a morte, em todos os sentidos. O nosso corpo, isso aqui, que eu estou usando temporariamente, porque eu não sou isso. Eu sou espírito. Isso aqui que eu estou usando, tá, é porque eu tenho necessidade de estar usando esse corpo, aqui, nesse momento, no planeta Terra. Isso vai virar uma outra coisa. Vai se decompor e vai virar uma outra coisa. Mas o meu eu, consciente, o meu eu, espírito, é eterno. Eu sou vida. Eu viverei eternamente. Só imagine, a gente às vezes não faz noção do que é isso. Então, isso, quando eu estou no mundo espiritual, tá, eu vejo com mais clareza a necessidade de eu me melhorar e de avisar quem está aqui. Eu estava lendo vários livros aí do Chico e sobre psicografia, e eles falavam, a maioria deles, pai, mãe, para de chorar, pai, mãe, a vida não é assim, pai e mãe, batalha, viva com alegria, faça caridade, ajude o próximo, sorria diante da dificuldade, porque a gente vai conseguir chegar no final da nossa vida, mesmo estrupiado, mesmo descalço, sem ter o que usar, mas pelo menos tu vai chegar no mundo espiritual com a satisfação de ter passado por tudo isso com fé, com caridade, com amor. Amor a si, amor ao próximo. Esse é um segredo que Papai do Céu, através de Jesus, nos deu, que não é nem segredo, e a gente não faz. Continuamos a não fazer. E aí os nossos irmãos têm que voltar, dia após dia, psicografia após psicografia, psicofonia após psicofonia, tem que vir aqui e dizer, ei, gente, vamos. Estou esperando o quê? Morrer? Para depois melhorar? Olha que vocês vão ter uma decepção. E se nós aqui, vamos fazer de conta que nós todos aqui morremos agora, e aí daqui a pouco se vê lá no umbral, quanta reclamação, mas imagina, eu vou dizer, mas eu estava dando palestra, como que eu estou aqui no umbral, gente? Vocês vão dizer, não, mas eu estava indo todo dia na CI, eu estava indo na palestra, eu estava vendo. Gente,
Aí a gente acaba tendo a surpresa que muitas, às vezes, têm. Porque eles vão dizer para a gente, pô, gente, mas quando é que foi o momento que você parou e você analisou a sua vida e você resolveu se melhorar? Deixar de ser fofoqueiro, intrigueiro, barraqueiro, enfim. Quando é que você começou a fazer isso? Aí você vai parar. Mas é que eu orava assim. Aí eles vão botar um filminho para nós lá. Aí você orando, né? Aí começa a baba escorrendo. É assim? Eu vou melhorar, eu estou melhorando. Eu não vou brigar com os dois. Aí daqui a pouco ela faz uma pergunta. É assim? É isso? Quer melhorar? Mas eu estou tentando. Não, isso aí você está fazendo de conta que está tentando. Isso nós fizemos todos os dias. A gente faz de conta que tenta. Mas a gente não tenta, porque tentar requer a gente quebrar com orgulho. E quebrar com orgulho não é fácil. Ele é doído, ele dói, porque mexe com velhos vícios, velhos hábitos. O hábito que a gente tem o costume de carregar no nosso dia a dia e de alimentar essa doença. E a gente alimenta. Não é ele, ela, não é minha mãe, meu pai, meu irmão, minha esposa, minha filha, meu amigo, não. É você que alimenta. Você alimenta o seu dragão. Eu alimento o meu. Você alimenta o seu. Assim nós somos. Aí a gente não quer acordar diante do desencarne no umbral? A gente quer ir para o nosso lar, para a Nova Esperança? Como? De que jeito? Eles vão dizer, querido, tu não fizesse nada. Tu quase que jogou tua reencarnação no lixo. Vai ter que voltar. E vai ter que voltar com mais coisa ainda. É que nem um aluno na escola que não estuda, não faz trabalho, não faz a prova, falta, gazeia a aula, e aí? Como é que ele vai um dia querer fazer um concurso? Como é que um dia ele vai querer fazer o vestibular? Como é que ele vai querer um dia pegar uma boa universidade para cursar um curso? Não vai. Ação e reação, gente. Nós estamos sujeitos a essa lei. Cada um de nós. Padres, médiuns, ateus, criminosos, até o mais bonzinho dos bonzinhos. Todos estamos sujeitos a essa lei. E a lei não dá privilégio para ninguém. Nem Chico teve, nem Divaldo tem, não tem ninguém tem privilégio. A lei não é, ela não é uma lei feita para privilegiar ninguém. É uma lei correta, porque correto é Deus. Então, nós temos que agora tentar nos mexer, sacudir a poeira e começar a trabalhar. Espero que a gente faça um bom trabalho para a gente se melhorar, porque hoje, se eu posso dizer o que é mais difícil na minha reencarnação, é esse trabalho que eu tenho de me melhorar. É um dos mais difíceis, mas é um dos mais necessários. Então, espero que a gente consiga, ler e mentalizar para essa semana e a gente consiga se perceber para conseguir se melhorar. A minha oração final, depois a Jaqueline vai falar, a minha oração final vai ser uma leitura do Jacob, que é o Melhorar Todo Dia, que está no livro aqui, Ensinamentos de Outra Dimensão, ali está na venda na lojinha, ótimo, eu comprei, comprem, tá? Isso ajuda a casa, você que está na internet pode também solicitar aqui, através do e-mail, E você, aqui, é uma das tantas que existem, uma das formas de você começar a se melhorar. Leitura edificante, pensamento edificante, palavras edificantes. Você tem que saber escolher o que você está vendo na TV. Você tem que saber separar o joio do trigo. Você tem que saber uma série de coisas, o que te prejudica, o que te ajuda a melhorar, o que não te ajuda. E o livro é uma das formas que a gente tem, de se melhorar, sim. Então, uma boa noite para vocês, uma boa semana e até uma próxima. Obrigado. Obrigada, Alexandre. O livro ele pode ser adquirido na loja, ou para vocês que estão em casa, é no loja.ceil.com.br.
Tem todos os acervos de livro lá. Esse foi o último da casa. Eles são todas psicografias de espíritos de recall, que a gente chama, né? Grandes espíritos como Caiba Schutel, Hernani Guimarães Andrade e tantos outros que vieram durante as psicografias na casa trazer um pouquinho de ensinamento e puxar um pouco a nossa orelha. Então, pode ser uma leitura diária, no ônibus, no almoço, quando volta para casa, antes de dormir. Então, não percam e leve para casa também, é uma outra forma de ajudar a casa também. Então, só para finalizar, quem hoje consumiu alguma bebida alcoólica, a gente está em época de outubro, qualquer gole. Então, a gente pede para que, quando a gente ingere álcool, modifique as nossas energias. E a cabine de passe tem energias suaves que já estão prontas para o tratamento amanhã. A gente modificou as salas, mas temos uma ainda. Então, quem ingeriu qualquer tipo de álcool ou utilizou qualquer tipo de droga, por favor, que possa deixar a fichinha em cima da cadeira que a gente recolhe depois e venha preparado, então, no próximo dia. Muito obrigada. Agora eu vou, no lugar da oração, eu vou ler isso aqui. Aí, essa aqui é uma psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, né, na reunião mediúnica aqui da casa, no dia 9 de novembro de 2007. Então, vou pedir que nós fechemos os nossos olhos. Vamos relaxar o nosso corpo. Melhorar todo dia. Muitos reclamam de um dia ser pouco para se divertir, para trabalhar e para afazeres intensos. Muitos reclamam de um dia ser longo, enfadonho e demorado. Esses últimos reclamam de falta de tempo para a mecanidade e o trabalho exaustivo. Outros reclamam quando trabalham muito, outros quando falta trabalho. E quando é que tomamos lições de aprendizado quando estamos encarnados? Sim, meus queridos, quando estamos na carne, estamos sempre a reclamar. Poucos são os que aproveitam um dia para melhorar. Isso quando não ficam a culpar os outros por sua infelicidade ou por não terem a coragem de aprender com o dia a lição do aprendizado e do melhoramento diário. Como melhorar no dia a dia? Ao amanhecer, lembre-te que tens uma nova oportunidade de consertar o dia de ontem e aprender no dia de hoje, melhorando o dia de amanhã. Ao levantar, agradece ao Pai Maior e ao final da jornada do dia, eleva o pensamento para o alto e mesmo cansado ou abatido, lembra-te que estás começando e que é apenas um dia. Cria o hábito da prece diária, em pequeninas doses de reflexão, combatendo o condicionamento do homem de ontem, que insistem em retornar, aprisionando os pensamentos do negativismo implacável, que gera o pessimismo e o desânimo. Meus queridos, o dia é a oportunidade bendita onde o sol dissipa as sombras de nossas mazelas e a chuva leva as sujeiras do nosso egoísmo. Melhorar no dia a dia é travar o combate, primeiro com os maus hábitos, que se tornam viciações mentais que impedem o equilíbrio, no qual te brindará com o melhoramento de cada dia. Renova-te e inicia no dia de hoje. Não esperes para amanhã o que podes e deves iniciar hoje, melhorando o ontem e crescendo o amanhã. Jacob.